Carlos Valadares. Senhor presidente, senhores convidados, senadores e senadoras, eu sempre vi com uma certa preocupação e uma certa descrença a publicidade em torno da reforma trabalhista proposta pelo governo. Por algumas razões. Primeiro, pela extensão das mudanças, são mais de 100 artigos da CLT que são modificados pela Câmara dos Deputados, dentro de um período em que o Brasil está passando por sua mais grave crise econômica, social, ética, sem precedentes. E com reformas propostas por um governo que, ao assumir, não disse nada a quem dele participaria a respeito das reformas. Isto é, quem passou a participar do governo foi na boa-fé. De repente, o governo que nós considerávamos provisório, transitório, e que trabalharia no sentido de manter, nesses 2 anos, o emprego, conter o processo inflacionário, promover o equilíbrio da economia, num programa que não fosse tão ambicioso, mas que fosse necessário para recompor a conquista do empresariado do Estado Nacional e atrair os investimentos estrangeiros. E utilizaram dessas propostas como meio único e exclusivo para a atração de investimentos e credibilidade dos empresários em relação à economia. Eu pergunto o seguinte: em relação à reforma trabalhista, qual a informação que o governo deu que mereça a credibilidade que isso vai gerar empregos nesses 2 anos? Isso só vai gerar divisão entre trabalhadores e empregados, porque o governo, nesta reforma, dialoga com os empresários contra os trabalhadores. Se nós temos 2 classes importantes no Brasil para o desenvolvimento econômico, os empregados e os empresários, por que dividi-los? Por que jogar uns contra os outros? Temos que uni-los em benefício da nação. Mas da forma como essa reforma foi proposta, haverá uma radicalização se ela for aprovada. Ou um massacre verdadeiro do mais forte sobre o mais frágil. Quem é o mais forte? É o empregado. É isso que a nação quer? Será que é isso que o verdadeiro empresário quer? O empresário quer igualdade de condições, que ele seja bem tratado no BNDES, por exemplo, e que o BNDES não dê prioridade aos corruptos, aqueles que estão sugando o dinheiro da nação, como a JBS, por exemplo. O que o empresário quer é redução de impostos, porque nós temos uma carga tributária que é uma das maiores do mundo. E o que faz o governo, o governo brasileiro, não só este como o passado, para imprimir a necessidade de uma reforma urgente no plano tributário? Aqui mesmo existem propostas, como uma da minha autoria,
sobre o capital, senhor presidente, que é a proposta da taxação das grandes riquezas. Não sou eu que estou inventando, foi a Constituinte que incluiu na nossa Carta Magna a taxação sobre as grandes fortunas. Está aí engavetado o projeto. Foi aprovado pela Comissão de Justiça para aumentar a arrecadação. Se for para melhorar o empresário, não é por aqui. Como é que uma lei, como é que um acordo, senhor presidente, já estou passando, mas eu termino já. Como é que um acordo, senhor presidente, uma convenção coletiva pode se sobrepor à lei? É o que está na legislação. Com isso, senhor presidente, o que é que diz a lei? Que a convenção ou acordo coletivo de trabalho tem força de lei sobre nada menos de 13 itens da reforma trabalhista. Entre eles, parcelamento de férias, adesão do programa do seguro-emprego, plano de cargos e salários, regulamentação empresarial e assim por diante. Isto é, entre outros, são 13 itens que estão aqui na lei, no projeto de lei. Outro, os sindicatos também, que existem na nossa CLT e para promover as negociações. Mas existe um dispositivo no novo projeto que praticamente anula a presença dos sindicatos. Por quê? Porque se numa empresa com mais de 200 empregados, se elege um representante, e esse representante poderá dispor sobre vários assuntos que são hoje na CLT a atribuição dos sindicatos. Os sindicatos passam a ser meros assistentes. E os empregados que terão um representante eleito, este representante eleito não terá a menor força para decidir sobre questões importantes, como, por exemplo, negociação salarial. E, por fim, a jornada de trabalho, que é aumentada de 8 para 12 horas. Hoje há uma compensação, quando se aumenta 2 horas, pelo menos 20%. Mas não está previsto que, aumentando as 4 horas, o salário será aumentado. Isto é, trabalha-se, pode haver um contrato de trabalho, em vez de ser de 8, será de 12, mas o que é que vai ganhar o trabalhador com este aumento de jornada de trabalho? Por isso, senhor presidente, a minha opinião é que o governo deveria ter deixado para lá essa reforma e deixar que o próximo governo, um governo eleito diretamente pela população, e em campanha eleitoral tivessem coragem de assumir quais os pontos da reforma que iria fazer se fosse eleito presidente da República. Porque o que nós estamos vendo hoje é o seguinte: o cara chega na eleição e pratica um verdadeiro estelionato eleitoral. Diz que vai fazer isso, mundos e fundos, que vai trazer para o povo o céu e o mar com todos os peixinhos. E depois, quando assume, esquece de tudo. Isto é, passa a enganar o eleitor e essa enganação ser uma lei. Por isso, senhor presidente, é que nós no Brasil precisamos de 2 reformas para que esse país tenha vergonha. É a reforma política, para dar maior representatividade aos cargos que exercemos, e a reforma tributária. Agradeço a Vossa Excelência.